É isso aí, meu povo, nosso dia, nosso encontro chegou. Esse programa especial agora é com eles, para você. E claro, falando de um assunto importantíssimo e que por muitas vezes entendemos aí como polêmico. Muita gente acha que é polêmico essa relação da psiquiatria e Jesus, a psiquiatria e a fé. E o que você acha? O que você pensa? Qual que é a sua visão sobre esse assunto? Então fique conosco, porque sobre tudo isso nós vamos discorrer no programa de hoje. Claro, o nosso programa Agora é com Eles já começou. É isso aí, pessoal. Psiquiatria e Jesus é o tema de hoje do nosso Agora é com Eles. E eu quero aqui ser abençoado e quero te abençoar também apresentando meu colega Matheus Alves aqui. Esse é louco por Jesus mesmo. E aí, Matheusão, beleza, cara? Beleza, tudo na paz, graças a Deus. 100%? Caminhando. Então, tá pronto para o programa de hoje? Para aprender. Psiquiatria e Jesus, para você, tá indo numa linha legal ou muitas dúvidas, polêmicas? Muitas dúvidas, polêmicas. Alguns acham que era situações desnecessárias, mas depois dessa pandemia muita gente acordou para a realidade da necessidade de um psiquiatra. Vamos ver. Então você acha que a pandemia foi um marco aí nessa história? Acredito que sim. Então nós vamos saber mais ainda sobre isso, esse contexto antes e pós-pandemia, claro, com esse convidado que eu apresento agora para você. Ismael Sobrinho é médico e especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Ele é mestre em medicina e professor de pós-graduação em áreas relacionadas à saúde mental e neurociências. Escritor, publicou pela editora Vida os best-sellers Depressão, O que todo cristão precisa saber, A procura da felicidade e o mais novo livro, Psiquiatria e Jesus. Ele é palestrante em escolas, empresas e igrejas, em temas relacionados à saúde mental, saúde organizacional, qualidade de vida, prevenção do envelhecimento e espiritualidade. Casado com a Simone, ele é pai do Tiago, da Laura e da Ana. Sensacional! Um homem gente boa, com a família linda, amigo nosso. E sobre tudo isso aí, neste currículo, vasto currículo, nós podemos colocar ali presidente do hospício, meu querido Ismael Sobrinho. Fala, meu doutor, tudo bem? Graças a Deus, estou ótimo. Agradecer vocês pelo convite de estar aqui mais uma vez na Rede Super e falando sobre saúde mental, né? Realmente aqui não escapa ninguém. O único aqui que tem sanidade, eu já percebi que sou eu. Mas a gente tem que falar desses temas mesmo para traduzir a psiquiatria para o meio cristão, onde a gente ainda tem muito preconceito. Eu acho que a gente já pode dar rumos finais ao programa, uma vez que João 8,44 ainda está valendo. O pai da mentira é o diabo, então a gente não pode dar ocasião, porque isso aqui é meio maluco. Ismael, que alegria, cara. Nós que somos honrados de ter você aqui conosco, de ter atendido o nosso convite aí para falar aí para essa homarada toda aí, ó, né, os piludos todos que estão em casa, testosterona em alta, sobre esses contextos. Ismael, no campo aí, por exemplo, da vivência na igreja, a pregação da palavra, o discipulado, ali a busca, né, o conhecimento de Jesus é o suficiente para nos manter equilibrado ou como a psiquiatria, por exemplo, entra, de que forma entra, até visto que muitos paradigmas aí foram estabelecidos ao longo dos anos, até excluindo, né, essa área da ciência aí da fé, do contexto da fé. Isso é um contexto interessante, até inclusive para os homens que estão assistindo. Porque a mulher ainda fala de saúde mental, mulher ainda participa de programas de saúde mental. Mas as maiores dificuldades que a gente tem quando a gente fala de saúde mental no consultório são a população masculina. Homens até têm mais suicídio do que mulheres. É um bom percentual da prática psiquiátrica que eles não vão ao consultório. Então, quem é homem tem que assistir esse programa para quebrar preconceito, que a mulherada já está abrindo mais a mente, mas os homens ainda seguem muito travados. Mas essa questão é muito importante, porque nós somos seres biológicos, emocionais e espirituais, né? E há uma dificuldade nós entendermos as doenças do cérebro, os transtornos mentais.
Quando nós falamos de uma hipertensão arterial, as pessoas elas aceitam bem, olha, tem uma desregulação na fisiologia que faz a pressão arterial subir. Ou se eu tenho uma dor de dente, olha, eu tenho uma cárie que ela infiltrou ali, promoveu uma inflamação, pegou o nervo e está doendo. Ou se eu tenho uma fratura, eu tenho raio-x. Mas há uma dificuldade das pessoas entenderem que o cérebro, que é esse grande computador que Deus fez para processar as nossas emoções, que ele pode adoecer. Então, as doenças psiquiátricas, elas têm causas diferentes, né? Têm motivos diferentes. Algumas pessoas já nascem geneticamente predispostos, outros acabam adoecendo por estilo de vida, por traumas. Mas o aspecto biológico dos transtornos mentais, ele é muito claro. Boa parte da incompreensão que os cristãos têm sobre transtornos mentais e sobre o preconceito que tem com a psiquiatria é de não entender esse conceito muito básico de que o cérebro adoece. Que assim como o rim, que o pulmão, o fígado, o coração, que o cérebro é um órgão que ele está sujeito também a adoecer. E que eventuais problemas na transmissão entre os neurônios ou nos neurotransmissores, que são ali a gasolina que faz o cérebro funcionar, ou os circuitos que fazem o cérebro funcionar, isso pode gerar quadros como depressão, como ansiedade e por aí vai. Se a gente vai para a Bíblia, veja que a Bíblia nos promete um corpo livre de doenças, ou seja, um corpo imune às enfermidades só quando Jesus voltar, que vai ser o nosso corpo glorificado. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós estamos sujeitos a adoecer. É óbvio que Deus, por meio de mecanismos sobrenaturais, ele pode curar, ele pode fazer uma intervenção, que nós chamamos de milagre. Mas Deus, pela graça comum, ele capacitou médicos, terapeutas para poder ajudar pessoas no mundo inteiro a tratar esses problemas psiquiátricos. Então, veja, nós usamos pela graça tratamentos prudentes, analgésicos e vários outros tratamentos, mas nós não entendemos que, pela graça, Deus pode usar também essas ferramentas como a medicina, como a psicoterapia, os psicólogos. E isso ainda é um tabu muito forte dentro da igreja. Então, nós quando eu escrevi o livro Psiquiatria e Jesus, não foi psiquiatria de Jesus. Porque nós sabemos que Jesus não foi o maior psiquiatra que existiu. Jesus foi Deus. Né? Ele realmente foi o Deus encarnado. Mas vejam, Jesus foi um homem como qualquer um de nós. Ele teve tristeza, ele teve fome, ele teve que dormir, ele teve neurodesenvolvimento, ele teve dor. E o próprio Getsemane, né, ali perto da crucificação, Jesus ele chega a dizer que a alma dele estava abatida numa tristeza mortal. Profunda até a morte. A alma estava até a morte, né? Outra tradução diz, eu estou com uma tristeza mortal. Então isso é muito importante quando a gente vê o próprio Jesus vivo dos evangelhos, que era Deus e homem. Jesus não negou os sentimentos, ele não negou as emoções que ele tinha. Veja que ele foi honesto com a dor, ele foi honesto com o sentimento de desamparo que ele... O menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Chorou. Então, a própria ideia de Deus de não ter vindo como um anjo, mas vindo como um homem, ela mostra pra gente os sentimentos de Jesus ali, não só Jesus chorando. Jesus chorou em 2 vezes nos relatos bíblicos, mas com certeza ele teve outros momentos emocionais. Mas ele chora quando ele pensa na destruição de Jerusalém no futuro e ele chora diante da morte de Lázaro, né? Chora também no Getsemane. Hebreus capítulo 5, versículo 7 diz que com lágrimas ele clamou. Chorou. Então, eu acho que o Getsemane é uma... E o pastor trouxe essa lembrança, pastor Mateus, eu acho que o Getsemane é muito importante, porque ali é um Jesus carregado de emoções honestas, de sentimentos. Eu queria ouvir até a opinião de vocês. Eu acho que na igreja a gente tem uma coisa de reprimir a dor. Nós estamos vivendo um evangelho muito positivista, onde você não pode falar que você está triste, onde você não pode falar que você está angustiado, onde a tristeza ela é vista como pecado ou como falta de fé, ou como a angústia é vista como pecado e falta de fé. E isso não é bíblico, porque se Jesus teve tristeza, angústia, teve todos esses sentimentos, e ele não pecou. Né? Então, eu queria até entender um pouco o que vocês veem isso. Eu acho que nós temos um evangelho, às vezes, muito positivista, que nega as pessoas de expressar os seus sentimentos. Vocês não acham? Também, né? De uma certa forma. Sem dúvida alguma. Mas antes, Mateus, deixa eu só colocar fogo aqui nessa lenha aqui, porque nós temos um convidado, o nosso pastor Rogério Goulart, pastor do Ministério Clínica da Alma, vai falar conosco também de forma online. Né? Eu quero saudar aqui o nosso querido pastor Rogério Goulart. Pastor, que honra tê-lo aqui conosco, nosso Agora com Eles. Tudo bem? Tudo bem, pastor Serginho. O privilégio é todo meu ter essas feras aí, né, falando.
com tanta profundidade. A alegria é muito grande estar com vocês. Então, eu já jogo, Rogério, para você que também é muito fera, prateleira de cima, essa pergunta do Ismael aí, ó, que ele fez aí agora. Como que você vê essa questão da repressão das emoções, até por lidar com isso aí no seu ministério e seus alvos de estudo também? É verdade. Nesses anos, nesses 24 anos de Ministério Clínica da Alma, esse sempre foi um dos maiores conflitos que nós enfrentávamos, nos deparávamos com a questão das pessoas sempre falando que a psicologia, a psiquiatria, né, ou seja, não vem de Deus, e que, na realidade, não sou louco, né, ou não estou louco para ir procurar um psiquiatra, né, e estabelecer, então, apenas, unicamente a cura através, como o Ismael falou, do milagre divino, né? Então, nós sabemos que Deus pode usar o médico como um milagre, né? Ou seja, um momento de terapia, alguém de fora, muitas vezes da igreja, no sentido assim que a pessoa tem um pouco mais de liberdade, né, poder ter esse momento de ser ouvido, ser assistido, né, participar desse processo. Então, a gente percebe que houve uma evolução, houve um crescimento, tem havido esse crescimento, mas como Ismael falou mais uma vez, a classe masculina é um desafio, né? E uma das coisas que eu sempre digo que, em um certo sentido, o homem é muito obediente, porque muitos e muitos homens desses anos todos que eu atendi e atendo, sempre dizem assim, a minha mulher que mandou aqui, né? Eu vim porque a minha mulher me mandou. 80%. Né? E eu digo assim, que bom que pelo menos nesse sentido você está sendo obediente, né? Mas, na realidade, a gente sabe que por trás disso tudo houve algum processo, né? Assim, não, olha, nesse ponto aí, Rogério, já tem muita dor, já tem muito choro, já tem um desgaste. O casamento, por vezes, já está até por água abaixo, né? E outra coisa, né, Sérgio, é que diz assim, ó, se você não procurar, não me procura à noite, que você não vai me encontrar. Aí lascou. Né? Aí deu ruim. Aí lascou. Então, recessão geral, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Porque senão eu tô lascado. A pergunta do Ismael, ela é muito pertinente, porque nós temos um grave erro teológico que baseou, ele sabe disso, por isso que ele baseou a pergunta dele. Nós temos o evangelho triunfalista. E o evangelho triunfalista é o evangelho de que todo crente é rico, todo crente é próspero, todo crente é extremamente saudável. Isso é um grande erro de interpretação. Isaías 53, a Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Só que se você for analisar com calma, com cuidado, o texto bíblico, em Mateus capítulo 8, versículo 16, diz que essa profecia se cumpre em parte. Ali, no ministério de Jesus, ele está curando, expulsando demônios, curando enfermos, para que se cumprisse aquilo que fora dito pelo profeta Isaías. Aí nós vemos uma totalidade desse cumprimento, como ele disse, na glorificação, na segunda e gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você que está nos assistindo acha que não precisa de médico, não precisa de psicólogo, não precisa de psiquiatra e vai confiar apenas na ação sobrenatural de Deus, que pode acontecer, 1 Coríntios 12 diz que nós temos ali dom de curas e dom de milagres, pode acontecer, mas se você está esperando só isso e está negligenciando o seu corpo, lembra, Paulo deixou Trófimo doente em Mileto, Paulo deixou Timóteo doente e ofereceu a ele um pouco de vinho. Eliseu morreu doente. E a primeira vez que Paulo foi pregar na Galácia foi por causa de uma enfermidade física. Não caia no evangelho triunfalista, cuide da sua parte material e da sua parte imaterial. Eu acho que o pastor Mateus foi muito em cima, né? Há uma compreensão um pouco da... Quando você diz que você tem que recorrer ao recurso médico ou fazer uma terapia... E hoje isso não é uma questão assim que a gente pensa de crentes retrógrados, né? Há uma ala até mais fundamentalista hoje, e boa parte até da teologia cristã, do aconselhamento bíblico, o pessoal lá do Jay Adams, que foi um cara que escreveu muita coisa boa, mas assim, eles negam totalmente a possibilidade de uma conciliação amigável entre psiquiatria, psicologia e fé. É óbvio que nós não estamos colocando aqui, né, todas as fichas no tratamento médico, a gente é um ser humano integral. Mas eu concordo com o pastor, eu acho que o pastor não precisa ser especialista em saúde mental, mas ele tem que ser aquele que acolhe, que ele realmente promove essa liberdade de tratamento e ele traz essa pauta para a igreja. E essa pauta de saúde mental ela é muito séria. A gente falou aqui no início de pandemia,
nós tivemos um aumento de 25% de depressão e de ansiedade. A pandemia foi um marco? Foi um gatilho. A gente já vinha escalando, né? Não precisa de ser estatística, a gente observa as pessoas próximas da gente, quem está tratando. Dificilmente você está numa roda de 5 amigos hoje, você não tem uma pessoa tratando. Praticamente 1 em 5 está tratando. Mas isso aumentou em torno de 25% ali durante a pandemia, os diagnósticos de depressão e de ansiedade. Essa população masculina, eu disse no início, mas ela realmente, o pastor Rogério falou uma coisa importante. Lá no consultório, quase 80% das consultas de homens não são marcadas por eles. É a mulher, a namorada ou a mãe que marca a consulta, né? E os homens, eles chegam mais graves ao consultório. Em geral, eles estão mais adoecidos, eles protelaram mais em buscar ajuda. São casos até que eles abandonam mais tratamento, eles têm mais dificuldade de adesão, eles aceitam menos psicoterapia, o aconselhamento pastoral. Então, essa dinâmica masculina faz com que os quadros psiquiátricos eles se tornem mais graves. Então, nós temos várias barreiras aí quando a gente fala de saúde mental e saúde mental do homem. O preconceito aí por parte da teologia, um preconceito social também, de que ainda se associa a psiquiatria a um médico de louco, né? A casos graves. E essa é a questão também do próprio homem, que também tem um preconceito da nossa cultura no Brasil, do homem não adoecer, né? Então, isso acontece com a próstata, com vários outros órgãos também, onde o homem não busca tratamento. Então, acho que a igreja tem um papel muito importante, né, didático, para... quando um pastor ele traz a temática da saúde mental de uma maneira honesta no púlpito, ele está curando muita gente, ele está possibilitando as pessoas terem acesso a uma verdadeira libertação, né? Que é não se sentir punido ou cobrado por estar passando por uma depressão. Vocês são, no gabinete vocês escutam, né? As pessoas chegam, não sei como é que é no aconselhamento de vocês, mas as pessoas chegam achando que elas não têm fé, que elas estão em pecado, que elas estão opressas, que elas estão com... que não tem mais saída, até... Ou que foi alguma coisa dos antepassados e começa a fazer... Estão em Cristo, estão nascidas de novo, começa a fazer 1001 quebra de maldições, porque às vezes até atribui a esses processos... Muitas vezes já fizeram e não teve esse efeito ou essa resposta. Porque se confunde genética com maldição hereditária, eu brinco que confunde malcriação hereditária com maldição hereditária. Né? Gostei disso. E aí o Rogério, eu acho que pode falar também sobre isso. Não, pastor Rogério, não tem malcriação hereditária? É verdade. Ele tá feio, viu? Que se esconde atrás da maldição hereditária. Viu? Ô, Rogério, aí dentro disso aí a gente pode entender essa conciliação medicina e fé, a ciência e a fé, sobre até como valores assim importantes na investigação ali das causas e até mesmo das motivações aí dentro desses conceitos de adoecimento? Sim, sim. Quando a gente olha esse aspecto de Tessalonicenses 5:23, que fala dessa perspectiva do corpo, da alma e espírito, né? Muitas vezes não existe um entendimento muito claro a respeito disso, né? Ou seja, e só pegando aqui o texto do Salmo 19:7, que inclusive é o texto que nós, assim, é o mote principal do ministério desde o seu início, que a lei do Senhor ela é perfeita e ela restaura a alma, né? Ou seja, nós entendemos que a palavra de Deus ela é suficiente, né, para que nós sejamos plenamente restaurados. Agora é óbvio que essa realidade das pessoas tentarem levar para a perspectiva tão somente espiritual, né, tem gerado muito mais adoecimento dentro da perspectiva mais ampla, né? Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo muito claro aqui que nós tivemos quando o ministério retornou para a Igreja da Lagoinha. Por 3 anos a gente ficou fora, retornamos isso em 2013. Enquanto foi feita a divulgação na época no Atos Hoje, né, a respeito do retorno do ministério para a igreja, então assim, muitas pessoas começaram a nos procurar. E quem nos procurou, a grande maioria, foram pessoas que já tinham sido tratadas pela gente, já tinha passado pelo ministério do Rema, do pastor Ronaldo, né, já tinha ido para a Estância Paraíso, e aí chegou até a gente, disse, olha, graças a Deus vocês estão aqui. Eu disse, que bem, você já está atuando, você está trabalhando, você está ministrando, você está... Não, inclusive eu percebi que eu tenho muitas coisas ainda a serem tratadas da minha vida. Eu disse assim, por favor,
Você já passou por tantos processos, você já passou pela mão de tantas pessoas assim maravilhosas, especialistas, né, no que tange o aspecto espiritual e profissionais também, né, que você está cavocando situações, não, porque eu entendo que eu preciso, e aí você vai esperar até quando você ficar pleno, né? Ou seja, a gente vai sendo restaurado enquanto a gente vai caminhando, vai servindo, né? A gente vai assistindo as pessoas, a gente vai envolvendo as pessoas, não é? E o Senhor, ele é pleno nas nossas vidas, o seu poder, ele se manifesta enquanto nós estamos caminhando, enquanto nós estamos fazendo, enquanto nós estamos servindo. Porque eu fico admirado que até agora você continua nessa situação de aguardar de Deus um processo, como um milagre, nós falamos antes, para que você possa ser efetivo naquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos para fazer, né? Então, eu percebo que existe muita má interpretação das Escrituras, existe muito má percepção da vontade de Deus para as suas vidas, né? Então, assim, hoje, plenamente, você está vivendo uma realidade, como foi falado, né, pós-pandemia, que aguçou muitas outras coisas e também despertaram muitas outras situações, né? E você fazer um uso de uma medicação para você trazer um equilíbrio na sua vida sem afetar o seu parar, né, de acordo com o nível da pessoa que está vivendo. E você continua a caminhar e plenamente convivendo com as duas coisas, né? Ou, muitas vezes, até não somente o aspecto medicamentoso, mas também terápico, né, na sua vida. Claro. Então, eu acho isso muito, assim, essa visão, né, essa visão de que somente pela fé, eu creio na fé, eu creio em milagres, nesses anos todos, quantas coisas a gente já viu, tem visto até hoje, não é? Mas a gente tem que ter uma maturidade e conhecer o Deus que a gente serve e sabendo que Deus levanta homens e mulheres, né, com sabedoria e graça para nos ajudar. Maravilha. Pastor Rogério, Matheus está falando com você aqui. Oi, querido. Deus abençoe. Deixa eu te perguntar. Amém, Matheus. Já que nós podemos conciliar, então, né, a fé e a psicologia, etc., o tratamento psicológico, a pessoa que está nos assistindo agora, talvez ela frequenta uma igreja que realmente lá seja proibido, que talvez lá seja tabu, né? A pessoa, nesse momento, ela é manipulada por alguns líderes que entendem, não, você só precisa fazer isso aqui, conosco mesmo, vim aqui 7 vezes, 7 quartas-feiras, sei lá, alguma coisa assim. Qual é o sinal, meu irmão, que você poderia dar? Qual que é o primeiro sinal que o cérebro está dando para aquela pessoa? Que ela não está com um problema de cunho espiritual, e sim um problema psicológico. Porque talvez isso pode ser uma ajuda para quem está nos assistindo e está numa igreja que fala isso e pensa isso que nós estamos falando aqui, né? Exatamente. Muito boa, pastor Matheus, porque a gente tem percebido, eu percebo, não é? Um dos sinais é que agora a gente até na faculdade a gente vai tendo um pouco mais de alguns insights a respeito disso, embora a gente esteja aí no 6º período ainda, né? Mas alguns insights que a gente percebe é que quando muitas vezes a sua fala está conexa. Um exemplo muito claro, obviamente, que dessas muitas pessoas que a gente tem atendido, Deus sempre me usou. Sempre fui muito cheio de Deus, das pregações, com os dons, né? E normalmente os dons evidenciados são dons de língua, operação de maravilhas, etc., curas. E hoje eu vejo que as coisas não estão mais assim. A minha mente está muito difusa, a minha mente está vagando demais. Sabe, quando eu vou para casa parece que assim vem um peso, mas quando eu estou na igreja servindo os irmãos, aí parece que a coisa retoma. Sabe, é uma pequena sinalização, né? A pessoa, assim, eu gosto muito de trabalhar com essa parte cognitiva com a pessoa e eu dou tarefas para ela fazer, né? Normalmente a forma de eu trabalhar com pessoas, eu sempre espero um retorno, então eu dou tarefas, eu estabeleço regras no sentido que eu quero um feedback a respeito do que você está lendo, você precisa me retornar, não é? Ou seja, pode ser pelo WhatsApp, pode ser por e-mail, né? Você lê um capítulo, eu preciso que você me dê um resumo, mesmo que seja um resumo de 4, 5 linhas, para fazer, assim, estimular, aguçar na pessoa,
o processo de meditação, de entendimento. Hoje, simplesmente, nós estamos nos relacionando com pessoas que copia e cola, né? Ou seja, assim, o copia que está no livro, mas assim, não são reflexivas. As pessoas não estão pensando nas coisas que elas estão lendo. Se você perguntar 10 minutos depois qual foi o tema principal do culto, qual foi o versículo base, não lembra, esqueceu, vagou muitas vezes no culto todo. É óbvio que aí tem questões de concentração, tem questões também de influência espiritual, a gente tem que saber, né, separar, discernir, não é perturbação mental, aí o Ismael é craque nisso. Então, assim, para estimular, aguçar a pessoa nisso. E hoje, a questão da concentração, pastor Matheus, está sendo assim algo muito complicado, muito difícil. E aí, quando você fala, você já procurou um profissional da saúde mental para poder te dar uma orientação? Não, eu sempre fui assim, eu sempre fiz assim. Então, sabe, então essa resistência, então eu pergunto, por que você tem resistência? Você acha que Deus não pode usar um profissional para ser um canal de bênção na sua vida? Né? Quer seja ele um terapeuta, quer seja um psiquiatra, psicanalista, psicólogo, enfim, né? Não, mas é que eu sei que eu vou jejuar e Deus vai. Não, eu creio que jejum é importante, mas nessa tua realidade, você precisa de um profissional, de um acompanhamento. Não dá para caminhar sozinho, né? Rogerão, deixa eu te agradecer aqui pela participação, meu irmão. Abraço. Obrigado, beijo para você, para Janice, toda a equipe da Clínica da Alma aí também, viu? Beijo para vocês. Obrigado. Saudade de você já, viu, meu irmão? Tá bom, querido. Um abração para você. Valeu, Rogerão. Ismael, Tá. nós vamos continuar aqui agora, mas com um breve intervalo aí, esse ato aí na nossa prosa aqui, porque nós precisamos tomar uma aguinha, precisamos dar uma relaxada, absorver tanta informação, mas nós voltamos daqui a 2 minutinhos, muito rápido. Então, pessoal, não muda de canal, porque o nosso Agora com Eles está sensacional. É isso aí, pessoal, coisa de doido esse programa aqui hoje. Esse programa aqui tá coisa de louco. Claro, nós estamos falando aqui sobre psiquiatria e a fé, a psicologia, a fé, o cuidado da alma, do espírito e do corpo também de forma integral. E o nosso convidado aqui no estúdio é o Dr. Ismael Sobrinho, médico psiquiatra, um dos caras mais gabaritados aí para falar sobre isso que nós temos no Brasil. Sensacional. Meu doutor Ismael, bloco anterior ali falando com o Rogério, né, essa questão, até quando, peraí, dá um basta de falar assim, ó, não, a fé vai me curar, a fé, eu tenho fé que Deus vai me curar. Mas esse sinal, o pastor Rogério falou, e para você, como conciliar de forma que esse entendimento, né, conciliar a fé com a ciência, de forma que esse entendimento ele gere equilíbrio, para entender as coisas mais profundas da nossa alma, as nossas dores, entender o que se passou, em termos ali da nossa educação, da nossa formação, da nossa cultura e com aquilo que nós objetivamos também em termos de fé nesse mundo louco de hoje. Eu acho que a gente não pode ter um preconceito com a ciência, né? Ao longo da história foram em várias áreas do campo do saber, onde o cristianismo ele foi um pouco reticente com a ciência. Eu sempre falo com os pacientes que a ciência ela demonstra os processos que Deus criou, né? Ela mostra o detalhe, às vezes, da criação. Então, quando um neurocientista ele descobre um mecanismo de por que há uma esquizofrenia, ou por que há uma depressão, ou como funciona o cérebro de um ansioso, ali ele está tendo uma graça de Deus de elucidar um mau funcionamento do órgão, que nós sabemos que eles vêm da queda, e como o pastor disse anteriormente, nós vamos ter essa redenção na ressurreição dos mortos. Então, a primeira coisa é não negar isso, né? Assim, a ciência ela é uma bênção e Deus dá a sabedoria aos homens para descobrir esses mistérios da mente, ao qual a gente ainda está tateando muito. E essa pergunta que você fez ao pastor Rogério no bloco anterior é muito importante, né? As pessoas, às vezes, elas espiritualizam esses processos, mas há, sim, vários sinais de que as coisas não estão boas, né? Veja, você tem um cristão que às vezes ele tem disciplinas espirituais, ele está em comunhão, ele está tendo uma vida com Deus, ele está ali dentro de vamos dizer assim, um script básico do que é uma vida comunitária, né? É bem improvável, né? Ou vamos dizer assim, que
extremamente incomum que isso seja uma causa espiritual, né? As pessoas, às vezes, elas querem espiritualizar, e eu sempre brinco que o diabo ele mais aproveita das fragilidades que as pessoas têm, que são biológicas, que são emocionais, do que as causas, né? Eu gosto muito de Tiago, quando Tiago diz assim, olha, quando tu é tentado, no dia que você é tentado por Deus, você é tentado pela sua própria concupiscência. Então, nós temos que ter um entendimento melhor sobre isso. Alguns sinais são claros. Alterações de humor são muito importantes, né? Alterações de sono são muito importantes, dormir mal, e as alterações cognitivas. Então, quem está assistindo a gente, o pastor Rogério falou da cognição, que é atenção, memória, concentração. Se você tem alterações de sono, você está com o humor desregulado, se você está com alterações de memória, atenção e concentração, isso são sinais muito claros de que você vai quebrar emocionalmente. Antes de você converter numa crise de pânico ou num quadro depressivo, o cérebro dá alguns sinais de disfunção, e esses são os primeiros. Então, quem está esquecido, está dormindo mal, está irritado, presta atenção. E aí você vai fazer a sua disciplina espiritual, né? O que o cristão faz. Você vai orar, continua na comunhão da igreja, o serviço da igreja. Você crê que a palavra ela é viva e eficaz, ela vai discernir pensamentos e propósitos do seu coração. Mas a gente tem ali um processo biológico que ele está em andamento. Se você tem uma dor de dente, você não fica expulsando demônio, né? Ou você não fica espiritualizando a dor de dente, ou quebrando maldição hereditária numa dor de dente. Ou você também não fica, que essa coisa é um pouco da confissão positiva do nosso tempo, né? As pessoas estão com a doença, elas ficam determinando o que elas não sentem, né? Eu declaro que eu estou bem, eu declaro que isso não vai acontecer na minha vida, eu declaro que isso não... A gente começa... Isso é um vácuo total. É uma mentira contada lá 1000 vezes que acaba acreditando. E são teologias assim que elas entram, né, no cenário. O que você faz na dor de dente? Você vai lá e vai no dentista e descobre a causa da dor de dente. Então, se você tem sinais que você não está bem emocionalmente, está gerando uma disfunção social, ocupacional, poxa, tu vai espiritualizar isso para quê? Assim como você faz, né? Até porque isso aí, só estadia, Matheus, isso aí gera, por exemplo, nós estamos falando para a família agora, o horário aí nos dá esse público aí, o casal, o cara está dormindo mal, o cara está esquecido, o cara está ali desatento ali. Isso também traz uma série de outros desdobramentos, os quais a Bíblia também não nos fala, porque existem doenças hoje que nós lidamos que elas não são diretamente tratadas na Bíblia. Não é verdade? Claro. E, por exemplo, o marido está lá, exame clínico, está beleza. Triglicéridos, está tudo beleza. Mas o cara está com ejaculação precoce. Sim. Precisa de um auxílio. Sim. O maridão lá está precisando comparecer, ele está indisposto, está fraco. É testosterona necessário. baixa. A testosterona baixa. Isso é importante, né, Ismael? Não, eu acho que sim. Acho que até a redenção, vamos usar os recursos que nós temos, né? E isso é fundamental. Eu falo porque é muito prático isso. Você está... Acho que o pastor Mateus pode falar isso melhor. Você está ali em comunhão, você tem uma vida com Deus. Olha, a gente fica trazendo para uma realidade espiritual, e isso às vezes é ruim, porque isso às vezes é até uma terceirização do problema. Né? Nós usamos às vezes o argumento espiritual. É mais fácil eu evocar uma maldição dos meus antepassados do que eu realmente me implicar num processo de aconselhamento bíblico, de submeter a um aconselhamento pastoral, de exercer uma confissão num gabinete, de me posicionar dentro da minha casa, ou me posicionar ou buscar até uma ajuda médica. Então eu vejo assim, que nós também às vezes usamos esses escapes até para não trazer para a gente uma responsabilidade sobre a nossa necessidade de buscar ajuda e implicar no discipulado e na ajuda cristã. E homem é muito nisso, né? O pastor, ele não pode fazer o que um psicólogo pode fazer, o que um psiquiatra pode fazer. A nossa questão é orientar e doutrinar, né? Mas tem coisa que vai além do nosso entendimento, da nossa capacidade mesmo. Nós não estudamos psicologia. Hoje, muitos pastores fazem psicologia, é uma bênção. Mas, por exemplo, eu sou estudante de teologia. Sim. Então, eu vou doutrinar a pessoa naquilo que diz as Escrituras. Mas é importantíssimo procurar uma ajuda na sua necessidade. Às vezes, a sua necessidade, como você disse, você está na igreja, você é um membro, você é um cristão, cara, você está ok. Só que a sua dificuldade é outra, né? E aí você procura, como Paulo ajudou medicinalmente. É assim que fala? Sim. Timóteo. Era o remédio que ele tinha. Isaías, quando foi lá profetizar contra Ezequias, cara, você vai morrer. Aí Deus falou, não, Isaías, volta lá.
Ele voltou, não, Deus vai te dar mais 15 anos, você vai ficar de boa, mas deixa eu passar aqui um remedinho de figo aqui, você vai dar tudo certo. E Lucas era um médico na Bíblia, né? Colossenses 4,14, Filemão 24, tem informações sobre Lucas. Mateus é uma máquina de O cara é bom. Agora, mas é para a pessoa analisar mesmo, de fato, e entender. Eu tenho uma pergunta pro... Peraí, mas guarda essa pergunta, Vou porque guardar. essa é a hora da gente colocar uma mulher aqui na história, pronto. meu querido doutor Ismael. Agora é o nosso momento aqui feminino. Um momento assim de flores, um momento cor-de-rosa do nosso programa. E o nosso Agora é com ela, com Marjorie Novaes. Por muito tempo, os cristãos e a população em geral também tiveram muito preconceito em relação ao adoecimento mental e em relação ao tratamento do adoecimento mental. Né? O paciente em sofrimento, ele muitas vezes era considerado, né, uma pessoa que estava em pecado, uma pessoa que estava possuído por algum espírito ruim, ou uma pessoa que não buscava a Deus o suficiente, ou muitas vezes até uma pessoa que recebeu uma herança familiar, né, de uma maldição, e que aquilo precisava ser quebrado exclusivamente por meios espirituais. Essa pessoa carregava um estigma muito grande e hoje em dia, infelizmente, ainda carrega, de não poder acessar, né, a uma terapia, a um tratamento medicamentoso recomendado, por sofrer preconceito mesmo, às vezes de liderança, às vezes da própria família, né, por essas crenças, né, da origem do adoecimento mental. E essa pessoa, ela pode vir a perpetuar esse quadro, a piorar suas condições de vida, né, por muito tempo, por falta de desconhecimento, por falta de acesso, muitas vezes. Então, hoje, o meio cristão, assim, tem tido muito mais acesso ao conhecimento e isso tem facilitado com que essas pessoas que estão adoecidas possam se tratar, né? Então, a psiquiatria vai atuar de que forma? Ela vai atuar com medicações que vão mudar, né, ali aquela estrutura química cerebral que está alterada, né? Vai mudar a estrutura também ali das conexões neuronais, da regeneração neuronal ali e vai melhorar, né? Seja sintomas ansiosos, sintomas, né, que a gente chama de psicóticos, muitas vezes, uma esquizofrenia, uma pessoa que sofre de delírios, alucinações, uma pessoa que tem sintomas depressivos e vai trazer de volta, né, a funcionalidade desse indivíduo, reinserir esse indivíduo na sociedade e também, né, permitir que ele volte a participar ativamente da comunidade de fé, onde ele esteja inserido, né? E da mesma forma a psicologia vai ajudar esse indivíduo a lidar com seus conflitos, a ser acolhido, né? Ser ouvido. Muitas vezes ele não encontra esse espaço na igreja. Então a igreja precisa caminhar junto, né? A fé precisa caminhar junto também com o cuidado da alma, né? O cuidado da mente, do corpo, né? Segundo a palavra de Deus, nós somos corpo, alma e espírito, né? A gente não pode negligenciar as outras partes. É isso aí, maravilha. Excelente participação. Quase chegando ao fim. Isso, quase chegando. Mandar um abraço para a Marjorie, que é amigona nossa aqui de BH, uma benção. Maravilha. Eu quero fazer uma pergunta para o Ismael e dentro dessa pergunta, a sua resposta, talvez você pode aí complementar com a sua fala final para os nossos telespectadores. A gente sabe agora que tem que procurar ajuda. Sim. A gente sabe que nem tudo é espiritual. Para o ouvinte leigo, para o telespectador que não é muito acostumado com tudo isso que nós estamos falando, quando a ajuda é do psicólogo, quando a ajuda é do psiquiatra, ou os dois trabalham juntos, primeiro passa por um, passa por outro? Pois é. Primeiro, assim, o paciente não precisa ir no psicólogo primeiro. Mas se nós pegarmos a cada 100 pessoas que estão com um transtorno mental, a maior parte dos quadros de depressão e de ansiedade são leves, ou seja,
há tristeza ou há um quadro ansioso, mas aquilo não traz uma repercussão muito significativa no dia a dia, na produtividade, no trabalho, nos relacionamentos sociais. Esses casos leves, eles podem ser tratados só com psicoterapia, com o psicólogo e com mudanças de hábitos. Não vai dar tempo de colocar aqui, mas isso é muito importante, não é só uma questão médica. E aí entra até a palavra. Há várias disciplinas com o corpo que elas são negligenciadas hoje. O descanso, o sono, a alimentação de qualidade, a ausência de exercício físico. O profissional de saúde mental, e hoje os psicólogos eles estão cada vez mais capacitados nisso, eles não vão só abordar no âmbito do tratar, eles vão te fazer realmente um processo de reabilitação de vida, em como você implementar aquilo que vai ser terapêutico. Esses quadros onde você já tem comprometimento da vida, ou seja, essa tristeza ou essa ansiedade, dando como exemplos mais gerais, ela já prejudica o meu rendimento no trabalho, o meu rendimento familiar, ou já está afetando a qualidade dos meus medicamentos, esses pacientes eles vão ao psiquiatra. E aí eles podem fazer uso ou não de medicamentos. E a maior parte desses pacientes, eles vão ser alvos de medicação por pouco tempo. Então a gente precisa de conciliar, né? Não ter esse preconceito. Vai no psicólogo, na dúvida, começa pela terapia, e o psicólogo bom, e a maioria hoje é muito boa, os profissionais estão muito capacitados, ele vai saber te direcionar e você vai buscar uma ajuda profissional. Muito bem. Agora, doutor Ismael, você tem também um lançamento aí, um novo livro, né? Você tem aí esse novo livro aí para mostrar pra gente? Eu acho que eu trouxe o novo livro. Acho que é. Vem cá, dá pra quem trouxe o novo livro? Pode entrar aqui. Quem que são essas, doutor? Olha, gente, olha quem que são essas meninas bonitas. Muito obrigado. Olha, essa quem aqui são essas é a meninas Laurinha, bonitas? aquela ali a Ana. São as filhas do doutor Ismael, ainda tem o Tiago. O Tiago não veio porque ele está em outro lugar fazendo uma coisa muito legal também, né? E alguém tem que trabalhar nessa casa, né? Doutor Ismael, pra gente encerrar aqui, fala um pouquinho do seu livro aqui, Psiquiatria e Jesus. Pois é, esse livro eu publiquei pela Thomas Nelson, ele é um livro diferente um pouco dos outros, que ele é um livro com exercícios terapêuticos. Então, as pessoas quando elas escrevem sobre os sentimentos, quando elas colocam para fora o que elas estão sentindo, com esse espaço de liberdade, elas têm uma cura maior das suas emoções. Então é um livro bem simples, onde vai apresentar não só a questão das emoções, mas eu peguei vários exemplos dos evangelhos onde Jesus lida com pessoas com cura e vai conectando essa relação entre saúde mental e fé. Um devocional de 30 dias, então você compra em qualquer site na internet, você joga Psiquiatria Jesus Ismael Sobrinho, você vai conseguir comprar. Então, que Deus abençoe vocês. Maravilha. Aí, gente, encerramos o programa de hoje nesse tema aí, Psiquiatria e Jesus, abençoando você, sua casa, de uma forma integral. Deus abençoe, até o nosso próximo encontro, mas não muda de canal não, porque a Rede de Super existe para inspirar você. Valeu, Ismael, valeu. Obrigado. Adeusão. Tchau, meninas. Tchau, pessoal. Tchau.